Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Letícia, né? Eu trouxe para vocês esse vídeo para complementar o vídeo explicativo da semana passada sobre Relative Pronouns. A gente vai resolver 5 questões para vocês frisarem o conteúdo da semana passada, ok? Vamos começar? Vamos lá. Então, tá aí o título, Relative Pronouns. O que são pronomes? Vamos só relembrar rapidinho. Pronomes são as palavrinhas, tanto no inglês como no português. São as palavrinhas usadas para substituir nomes. O próprio nome já diz, pronome. Então, ele substitui o nome José, ela substitui o nome Maria, eles substituem o nome José e Maria. Então, nós temos esses pronomes em inglês que vocês já conhecem, né? I, you, he, she, it. Agora, nós vamos começar com os relative pronouns. O que são relative pronouns? De acordo com o vídeo da semana passada, né, que vocês assistiram, relative pronouns são palavrinhas usadas no meio da frase para substituir nomes que já foram usados na frase, ou seja, elas ajudam a não repetir o termo que já foi citado anteriormente. Por exemplo, a garota que saiu de casa é a minha irmã. Então, a garota que, esse que aí se refere a quem? Se refere ao termo já citado lá no início, a garota, né? Então, esse que é um pronome relativo, ok? Eu poderia muito bem colocar um exemplo assim. A garota saiu de casa, ponto. A garota é a minha prima. Então, se eu juntar essas duas orações, eu tiro esse pontinho e no lugar dele eu vou usar um pronome relativo. A garota que saiu de casa é a minha prima. Então, ele evita a repetição da palavra a garota nas duas frases, ok? Isso é chamado de relative pronouns em inglês. Então, vamos lá, vamos às 5 questões para vocês memorizarem o uso dos pronomes relativos. Questão número 1. I know the girl wrote you this letter. Eu conheço a garota que escreveu esta carta. Então, esse que aí, qual das questões aí, qual dos pronomes relativos eu posso usar aí para que essa frase se torne verdadeira? Vamos lá, whose. De acordo com a explicação que vocês já sabem, whose não é o pronome relativo correto aqui. Por quê? Porque whose é um pronome relativo que se refere quando algo pertence a alguém na frase, certo? Então, quando dá ideia de posse. Aqui nós não temos ideia de posse, então está descartado o pronome whose. Were. O que é were? Were é um pronome interrogativo usado para fazer perguntas e significa onde. Então, também descartado were. Which. O que é which? Which é um pronome relativo, só que ele é usado para se referir a aquilo que não é pessoa, objeto, animais, cidade. Então, o termo aqui, a garota, é uma pessoa. Então, eu tenho que procurar aqui nessa frase o pronome relativo usado para se referir à pessoa. Who. Who, de acordo com o vídeo explicativo que vocês assistiram na última semana, significa quem. É um pronome relativo usado para se referir a um termo que já foi citado na frase anteriormente, e esse termo é uma pessoa. Então, qual seria a resposta correta aqui na questão número 1? Who. Então, I know the girl who wrote you this letter. Eu conheço a garota que te escreveu essa carta. Por que não seria o what? O what também é um pronome, só que é um pronome interrogativo e significa o quê? Então, opção descartada também. Então, vamos lá. A opção correta aqui é letra D, who. Olha só.
who, ok? Vamos à questão número 2. That is the businessman's daughter suffered an accident this morning. Então, aquele é o empresário cuja filha sofreu um acidente esta manhã. Então, o pronome relativo que a gente vai usar aqui nesse espaço é o pronome cuja. Esse pronome, ele indica a relação de posse, cuja filha. A filha de quem? A filha do empresário. Então, de acordo com a explicação, qual desses pronomes aqui indica a relação de posse, quando você tem relação de posse na frase? É o pronome whose. A resposta correta é a letra C. Por que não seria who, se eu estou me referindo, se tem um termo anteriormente citado é uma pessoa? Porque who, ele não se refere ao termo de posse, ele se refere a uma pessoa cuja frase não indica posse. Então, aquele é o empresário cuja filha sofreu um acidente esta manhã. Então, a filha do empresário. Então, resposta correta, letra C, whose, porque indica posse. Ok? Vamos para a questão número 3. Questão número 3. The book I was reading yesterday was a detective story. O livro que eu estava lendo ontem era uma história de detetives. Então, o pronome relativo que eu vou usar aqui, que, ele se refere ao termo anterior dele, book. Book não é pessoa, é um objeto. Então, qual é o pronome relativo que eu vou usar para quando o termo anterior, quando o termo antecedente for um objeto, quando não for pessoa? De acordo com o que vocês já estudaram, viram o vídeo explicativo, é which. Vamos lá? Resposta correta, which. Olha lá. The book which I was reading yesterday was a detective story. Então, which se refere ao termo anterior, cujo termo não é uma pessoa, é um objeto ou animal, cidade. Isso daí vocês já estão cansados de saber, né? Vamos à questão número 4. The t-shirt buttons are yellow belongs to me. Então, a camiseta cujos botões são amarelos pertence a mim. Então, nessa frase, qual é a primeira coisa que a gente já se nota aqui? Temos uma relação de posse. Algo pertence a alguém. Quando na frase a gente tem uma relação de posse, quando algo pertence a alguém, o pronome relativo a ser usado é whose, which, where, who ou what. Qual dessas opções é a correta? É o pronome whose. Então, relação de posse. Por que não which, se o termo anterior não é uma pessoa, é um objeto? Porque a frase denota uma relação de posse. Quando denota uma relação de posse, independente do termo anterior ser pessoa ou objeto, a gente sempre vai usar whose, ok? Então, vamos conferir a resposta. Whose. Questão número 5. Última questão. The lady was here a week ago, went to London. Então, a senhora que estava aqui há uma semana atrás foi para Londres. Qual dos pronomes relativos listados abaixo é a opção correta? Which, what, where, that ou whose. Então, o termo antecedente aqui é uma pessoa, ok? The lady, a senhora. Que
De acordo com as explicações e com o vídeo explicativo que vocês assistiram, o pronome relativo deveria ser who, ok? Certo. Aqui nós não temos o who, mas nós temos aqui a resposta correta é that. Por que that? That é um pronome relativo que pode ser usado tanto para se referir a uma pessoa ou também quando o termo antecedente for um objeto, animal, cidade, quando ele não for pessoa. Ou seja, resumindo, eu posso usar that no lugar de who, também está certo, e eu posso usar that no lugar de which. Ok? Então, lá naquelas questões anteriores, onde a gente usou o which, a gente poderia também trocar o which por that. O that é um pronome relativo que pode substituir who ou o which. Significa que. Então, the lady that was here a week ago went to London. Lá no vídeo explicativo, o Guilherme explicou para vocês também a respeito do pronome that. Se vocês não entenderam ou não estiverem lembrando, voltem ao vídeo e façam uma revisão lá para vocês frisarem o uso do that, ok? Então, vamos lá, vamos à resposta correta. That. The lady that was here a week ago went to London. Então, muito bem, pessoal, essas foram as 5 questões para a gente dar uma relembrada aí no Relative Pronouns, para que nas próximas semanas vocês sejam capazes de realizar todas as atividades. Qualquer dúvida, entre em contato no meu e-mail ou através do aplicativo, ok? Um abraço e obrigada!